30 de junho. Sabem vocês, algumas coisas me levam a exercer o pensamento, a reflexão, mesmo sabendo que isto, nos dias de hoje, não presta para nada. Tu pega os intelectuais, os pensadores, salvo exceções, e as exceções elas têm que ser medidas por vários aspectos. Hoje, principalmente, eu digo aqueles que têm voz, que conseguem aparecer, que conseguem ser lidos. São muito poucos, muito poucos. Mas a dita intelectualidade que aparece é aquela intelectualidade que surfa no cotidiano. Viraram cronistas de cotidiano. Escrevem sobre o lugar comum, sobre as coisas simples, pueris. Não se arriscam a trabalhar a opinião antipática, a opinião que vá contra a maioria. Existem intelectuais que têm medo da lacração, portanto não opinam mais. Alguns, sim. Existem algumas questões que surgem e que são relevantes para o futuro, portanto não são palpáveis nos nossos cotidianos, mas estão aqui, que precisam ser discutidas. Vocês já notaram que a política brasileira se transformou na política sob a tutela do judiciário. Os juízes dizem o que o povo deve receber ou não. Os juízes cuidam do povo. É a velha tradição ibérica. O Estado é pai. O Estado é protetor. O Estado é maior. Mas, na medida em que as coisas andaram, só um pedaço desse Estado passou a ser pai. O juiz. Desde o mensalão, se formos examinar, o Poder Judiciário tem produzido uma tutela sobre o eleitorado, que é um negócio muito complicado, porque o juiz diz quem pode e quem não pode ser escrutinado, votado, quem pode ou quem não pode exercer o seu mandato. Do ponto de vista do judiciário, eles invadem, por exemplo, as prerrogativas dadas ao Poder Executivo quando dizem que política pública é adequada ou inadequada, correta ou incorreta. Vejam as leis que surgiram nesses últimos 20 anos, lidando sobre a capacidade de agentes públicos, funcionários públicos do Executivo, de tomarem decisões sobre licitações públicas, sobre as escolhas que o eleito deve fazer. Isto gerou o que alguns chamam do apagamento das canetas, quer dizer, integrantes do Executivo têm medo de tomar decisões. O Ministério Público se transformou no tutor de tudo aquilo que poderia ser bom, ruim, péssimo, maravilhoso. Porque o promotor, desde as famosas recomendações, ele entra diretamente nas capacidades do Poder Executivo, e isso faz com que os executivos não tomem decisões, porque provavelmente serão processados. Vistas as ações de improbidade administrativa que estão por aí, vistos os procedimentos, por exemplo, que os tribunais de contas adotam, também temerosos do aparato judicial, há uma completa desordenação do aparato de Estado. E quando chegamos no mundo da eleição, da construção dos mandatos, ou seja, da expressão da manifestação do eleitor, isto piora. Por exemplo, para não entrar na fulanização do Bolsonaro, lembra-se que o Gilmar Mendes
impediu a posse de um ministro? Lula. Dilma ia indicar o Lula como ministro da Casa Civil. Gilmar Mendes disse que não, desvio de finalidade. E assim acontece o tempo inteiro. O judiciário intervindo em questões que não deveriam ser dele, mas assim se transformaram. É bem verdade que a política está judicializada porque os agentes políticos, os atores políticos, recorrem ao Supremo Tribunal Federal. Os políticos se demitiram da capacidade de fazer política e se acadelaram. Se acadelaram na medida em que temem as ações do judiciário. Veja, por exemplo, para falar um pouquinho contra o senso comum, o Alexandre de Moraes, que tem tido um papel relevantíssimo na defesa da democracia brasileira, mas, por um lado, se transformou no xerife-geral da República, a partir daquele inquérito instaurado por uma razão muito importante, que é das fake news. Só que, a partir dali, ele se transformou no relator geral de tudo o que acontece na República, contrariando as mínimas regras de processo, de devido processo constitucional, do juiz natural, o princípio do juiz natural no Supremo Tribunal Federal deixou de existir. Vejam, por exemplo, quando o Congresso Nacional se reúne, 513 deputados, 81 senadores, toma a decisão, o Luiz Fux vai lá, por exemplo, e numa canetada suspende o juízo de garantias por 3 anos. E ninguém pode fazer nada. Só que a representação brasileira, reunida legitimamente, constitucionalmente reunida, toma uma determinada decisão e o único cara, embaixo da sua peruca, dá-lhe um canetaço e aquilo que em tese deveria ser a construção do aparato normativo fica dormindo por 3 anos. Nós estamos falando de garantias fundamentais. O juízo de garantia representa isso. Não vou nem falar quando ele deu aquele canetaço para beneficiarem, do ponto de vista remuneratório, o sistema judicial, que foi o caso do auxílio moradia, que durante 4 anos ficou sob a bunda dele e o povo brasileiro teve que pagar quase 5 bilhões de reais. Portanto, a intelectualidade, aqueles que devem pensar o país, ela praticamente deixou de existir. Não que não esteja por aí. Do ponto de vista da capacidade de expressão de opiniões, de reflexões, que tendam a construir um país melhor, uma sociedade melhor, cabeças melhores, deixou de existir. As lacrações às vezes impedem, e o politicamente correto impede. Temas antipáticos não são tratados. Os cronistas, que eram aqueles cronistas do cotidiano que tinham a capacidade de universalizar as suas leituras, sucumbiram à necessidade de likes e cliques. Pois esse episódio agora, com o julgamento do Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral, ele também mostra isso. Qual é a capacidade que o judiciário tem de exercer a tutela sobre o eleitorado brasileiro? Eu prefiro, sinceramente, que o Bolsonaro seja sempre derrotado no voto. Isto é a cloaca da humanidade. Isto é o churume da civilização. Mas não. O juiz, o paizão, o benevolente, aquele que sabe o que é o bom para nós, eleitores, vem e diz: tu pode, tu não pode. E nós, eleitores, dizemos o quê? São temas que estão postos na ordem do dia e que nos chamam à reflexão. Deveria, pelo menos, né?